Olá, estamos começando agora mais um vídeo da nossa série sobre jejum intermitente e hoje meu principal objetivo é facilitar a sua vida quando você introduzir essa prática alimentar na sua vida e como isso vai facilitar o seu processo dietético. A primeira coisa em que se tem bastante medo é com relação a o que fazer durante o período em que não estiver sendo possível a alimentação. E a gente vai entrar em alguns detalhes. O primeiro deles é a hidratação. O período em que você estiver de jejum, quer seja ele de 16, 18, 20, 24 horas, é um período que é extremamente importante que você esteja bem hidratado. Então recomendamos que você consuma pelo menos 2 litros de água nesse dia. Essa água ela pode ser uma água saborizada. Você pode pingar algumas gotas de limão, você pode cortar um gengibre e colocar dentro de um frasco de água. Então esse sabor ele vai te ajudar a enganar um pouco a sensação de fome que no início poderia acontecer. Uma outra coisa que facilita bastante a sua vida é o café. O café já é um hábito do brasileiro e podemos usar de algumas estratégias. Esse café de manhã cedo, ele pode ser acrescido de um pouco de MCT ou de óleo de coco. O MCT é um triglicerídeo de cadeia média, é como se fosse o coração, a parte mais nobre do óleo de coco. Facilmente conseguido em lojas de suplementos para academia, então um acesso muito fácil. Então poderia ser colocado um pouquinho de MCT junto com o café. Isso vai gerar uma carga calórica interessante e não te quebra o período de jejum. Então uma coisa bem tranquila. Então podemos usar MCT, um óleo de coco ou até mesmo uma manteiga ghee, que é uma manteiga sem lactose, também facilmente encontrada. Uma outra opção é o chá. O chá ele também pode ser saborizado, ele também pode ser misturado com óleo de coco ou com MCT, que vai dar um efeito bem interessante. O preferido da maioria das pessoas que já estão acostumadas com jejum intermitente é o caldo de osso. Essa é uma mistura que pode ser preparado com ossos de galinha, ossos de carne, de boi. Esse caldo é deixado em infusão durante um período de 24, 30 horas e fica um caldo muito denso. E esse caldo é bem interessante para as pessoas que têm alguma dificuldade com relação à fome no período do jejum intermitente. Com relação ao próprio café, algumas pessoas não sabem, mas existem algumas substâncias bem interessantes que não quebram o jejum intermitente. Esse é um segredinho que às vezes não é revelado e que pode tornar muito fácil o segmento do jejum. Um deles é o seguinte: se você não se adaptar ao uso de óleo no meio do café, que é uma mistura extremamente interessante, eu faço particularmente todos os dias e eu acho bem gostoso, mas se você não se adaptar bem com essa estratégia, uma outra opção é você colocar um pouquinho de creme de leite fresco junto com o café, vai dar um paladar bem interessante e também não vai fazer você quebrar o jejum. Uma outra alternativa é o café com leite. Aí uma particularidade, esse leite não é o leite pasteurizado, esse é o leite in natura, o leite tirado da vaca, apenas fervido para tirar impurezas, tentar limpar um pouquinho de impureza, mas nem pensar no leite pasteurizado, que na verdade aquilo nem é leite mais. Então essa seria uma boa alternativa para usarmos nesse período e que a maioria das pessoas sente-se muito bem com essa mistura. A segunda grande dificuldade que a maioria das pessoas enfrenta é o início do processo do jejum intermitente. Aqui é onde a maioria das pessoas desiste de fazer por algumas observações bem simples. O seu corpo normalmente ele esteve habituado a comer de 3 em 3 horas, então a com frequência receber alimento. Isso cria um hábito metabólico para você, então você vai ter essa lembrança da alimentação com alguma frequência. Na mudança para o padrão de jejum intermitente, a quantidade de comida que se ingere, ela vai ser reduzida naturalmente, sem forçar, mas o seu corpo nos primeiros dias vai sentir uma diferença. Então, é muito importante que você saiba disso. Então, as primeiras 4, 5, 6 vezes de jejum intermitente, é muito provável de você sentir um pouco de fome. Isso às vezes desanima. A partir das 14ª hora, 15ª hora, essa sensação ela já vai desaparecendo. E por isso que é muito importante as bebidas acrescidas de óleo, elas são um aliado poderoso nesse período de tempo. Ela vai te deixar muito mais tranquilo, muito mais confortável para seguir o período de jejum. A outra grande questão que nós não abordamos ainda, mas é bem importante que você preste atenção. Até agora nós não falamos nada de dieta. O que comer no período que você realmente estaria se alimentando. Porque o jejum intermitente, ele é uma prática alimentar em que você restringe a alimentação durante um período de tempo. Mas ele não fala nada a respeito do que comer no período em que você está liberado para alimentar-se, quer seja
naquelas 8 horas, 6 horas que você tem de janela para alimentação. Então, se você tem interesse em emagrecimento, em qualidade de vida, em longevidade, vai ser muito importante que você faça escolhas inteligentes nesse momento. Escolhas inteligentes referem-se a você eliminar ao máximo produtos industrializados, eliminar ao máximo corantes, eliminar ao máximo adoçantes artificiais. Tanto é que nem um momento a gente tocou no assunto de adocicar o que quer que seja as suas bebidas durante o período de jejum intermitente. Até os adoçantes ditos naturais, como estévia, xilitol, nós tendemos a eliminar ele nessa fase de jejum intermitente, porque eles industrializados, eles vão vir com vários aditivos químicos. Uma das necessidades que a gente quer no jejum é justamente a purificação do corpo, é a limpeza do corpo, é fazer com que o corpo elimine as toxinas. Uma dessas situações é tirar esses químicos, esses corantes, esses aditivos. Então é bem interessante que você preste muita atenção no que você está escolhendo. A grande arma desse tipo de estratégia é fazer escolhas inteligentes. Escolhas inteligentes, tirando os aditivos industrializados, tirando açúcares, tirando carboidratos refinados, aumentar o consumo de gorduras boas, aumentar o consumo de proteínas de boa qualidade, mas lembrar de não exceder também na quantidade de proteína. Se você exceder na quantidade proteica, quer seja de proteína animal ou suplementação, você vai ter um estímulo à produção excessiva de glicose, vai ter um estímulo a um pico de insulina e vai ter estímulo ao acúmulo de gordura. E aí você dá 2 passos para frente e 1 passo para trás. Então essa é uma observação bem importante para ser feita. Então, gente, finalizando esse vídeo, eu vou deixar uma mensagem para vocês que é o seguinte: não interessa o que te levou a procurar o jejum intermitente. Se é uma questão de purificação, de limpeza, uma questão dietética, uma questão de longevidade, se você está preocupado com doenças crônicas, se você é hipertenso, se você é diabético, se você está com medo do Alzheimer, se você tem reumatismo, não interessa por que você procurou. As escolhas para o período em que você estiver se alimentando vão fazer ainda toda a diferença. E para isso, você vai ter que ter um tutor, uma pessoa que te oriente adequadamente na sua composição. Então faça escolhas inteligentes. Hoje nós estamos extremamente armados com um monte de informação de boa qualidade, mas também estamos muito poluídos com informações confusas. Por isso é importante que você escolha um profissional bem qualificado, um médico, um nutricionista, que possa te auxiliar nessa jornada. E se ele estiver antenado com as boas práticas essas que inclusive foram tema do Nobel de Medicina de 2016, então não estamos falando nenhuma excepcionalidade, essa pessoa vai realmente poder reforçar esse bom hábito e você poderá colher esses bons frutos. Espero que você continue com a gente. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine, nos siga nas redes sociais e nos vemos em breve. Um grande abraço.